Olá, comunidade cristã, saudades de estar com vocês. Nós estamos aí numa série Heróis da Fé e começamos uma caminhada no livro de Hebreus, capítulo 11. E temos olhado os grandes heróis da fé. A grandeza desses homens não foi simplesmente as suas obras, mas a fé, pois a fé sempre foi a única maneira de se aproximar de Deus. As obras são apenas consequência da verdadeira fé. A Bíblia relata a história de personagens, a história do povo de Deus, não somente para o nosso conhecimento histórico, mas porque, conforme Romanos 15:4 diz, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Portanto, é para o ensino todo o registro da palavra de Deus. E em 1 Coríntios 10, Paulo diz também que é para exemplo e advertência para nós. Hoje, então, vamos olhar para um homem chamado Enoque. Então, vamos entrar no estudo 3, Enoque, o homem que andou com Deus. Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6, diz assim: por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A Bíblia fala muito pouco de Enoque. Ele aparece em poucas passagens na palavra de Deus. E a Bíblia nos relata a história de Enoque em Gênesis 5, versos 21 a 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Há também uma citação na Epístola de Judas, aquele meio-irmão de Jesus. Judas 1, versos 14 e 15. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Então, aqui está, em toda a Bíblia, o único relato sobre Enoque. É tudo que temos sobre ele. E quem foi Enoque? Foi a 7ª geração de Adão, com linhagem de Sete, filho de Adão e Eva. Foi filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que mais viveu, e bisavô de Noé. Viveu 365 anos, andou com Deus, foi arrebatado, não passou pela morte, entrou para a galeria dos heróis da fé, porque recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, brilhou numa geração corrompida e é considerado o primeiro pregador no mundo. Enoque significa dedicado. Há lições preciosas na vida de Enoque. O que podemos aprender com Enoque? A primeira coisa que podemos aprender com Enoque, que é uma marca na vida de Enoque, é que Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 22 diz isso. Enoque andou com Deus. Ele não só cria em Deus, mas como andava numa comunhão íntima e diária com Deus. Ele viveu 300 anos no mundo mergulhado de iniquidade, mas a sua vida foi marcada por andar com Deus. E andar no hebraico é halak. E halak significa seguir junto com o Senhor, andar em sua presença.
nesses textos aqui de Enoque. Andar com Deus implica em comprometimento. Então, o que seria andar com Deus? O que caracteriza andar com Deus? Primeira coisa é andar em concordância. Amós 3,3 diz: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Andar é estar afinado com os pensamentos de Deus e com a sua vontade. Se andamos com Deus, estamos sintonizados com Ele em seus pensamentos. A segunda característica é andar em sinceridade e em verdade. Não há como andarmos com Deus sem sermos sinceros, especialmente em relação às nossas fraquezas, às nossas falhas e pecados. Aprendemos isso no Salmo 15. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Paulo também em Filipenses, capítulo 2, verso 15 diz: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, percebemos aqui que ser sincero e verdadeiro é o oposto de ser artificial. É o coração que se aproxima sem fingimentos, sem máscaras. Ser sincero é ser íntegro, e integridade é a marca de quem anda com Deus. A terceira característica de andar com Deus é andar em intimidade com Ele. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Então, Enoque, ele vivia na companhia de Deus. Enoque vivia em intimidade com Ele, ou seja, ele e Deus tinham o hábito de conversar, dialogar constantemente. Quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais parecidos com o Senhor nós ficaremos. A intimidade com Deus nos leva a uma vida de consagração e santidade. Quando andamos em comunhão com Deus, em intimidade, nós andamos na contramão do mundo. Enoque viveu numa geração corrompida. Enoque andou no meio de um mundo em pecaminosidade, mas Enoque escolheu andar com Deus. Você sabe qual é a visão que Deus tinha da época de Enoque? Gênesis 6:5 diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Então veja, a realidade da geração de Enoque era de degradação moral, era muito grande, uma geração que estava totalmente longe de Deus. Então, naqueles dias de Enoque, era tanta maldade, corrupção e perversidade que Deus decidiu julgar aquela geração. Ele destruiu a civilização nas águas de dilúvio na época de Noé. É nesse cenário que Enoque andou em comunhão com Deus. Não foi num ambiente de facilidades, de harmonia, mas num ambiente de trevas. Enoque viveu um tempo de intensa depravação moral, mas ele brilhou porque não compactuou nem se associou ao pecado. Quem anda com Deus é diferente, destoa dessa geração corrompida. Eu e você somos chamados a andar como Enoque. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 Coríntios 5:19 diz isso.
E o que significa que o mundo jaz no maligno? É que a filosofia de vida deste mundo é totalmente contrária à vontade de Deus e aos valores da sua palavra. É um mundo que está da forma como está organizado e está numa condição de afronta a Deus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, a nossa vida deve seguir em outra direção, não na direção em que o mundo caminha. Nossa vida jamais pode ser confundida com as práticas desse mundo. O cristão é alguém que não se ajusta aos padrões deste mundo, como Romanos 12:2. Então, andar com Deus é dizer não à voz da maioria. E podemos então aqui tirar uma lição com Enoque, podemos aprender com ele que é possível sim andarmos com Deus nos dias em que vivemos, ainda que o nosso mundo ao redor esteja se corrompendo cada dia mais. Enoque andava com Deus e foi crescendo em intimidade, numa vida de santidade e consagração, até que o Senhor o tomou para si. Um pregador disse que o relacionamento de Enoque se tornou tão intenso com Deus que Deus não pôde esperar o dia da morte para tê-lo na eternidade e acabou tomando-o para si antes que a ordem natural da vida permitisse esse encontro mais íntimo e permanente. Que lindo a vida que nós vemos aqui na vida de Enoque. Nós então devemos desfrutar mais e mais de Deus e da nossa intimidade com Ele. A quarta característica de andar com Deus é andar profetizando a justiça e o juízo. Judas 14:15 diz que Enoque profetizou a respeito daqueles homens, dizendo: olha, o Senhor vai vir com os santos julgar a todos e convencerá os pecadores dos seus atos perversos. Enoque teve uma visão da volta de Jesus. Enoque era um profeta em sua geração. Além da sinceridade, além da intimidade com Deus, da santidade, vemos na vida de Enoque uma autoridade profética. Ele deixou uma mensagem para a sua geração. Ele profetizou a vinda do Senhor com os seus santos para condenar os ímpios pelos seus atos. Não era somente uma profecia do dilúvio, mas é uma profecia do julgamento final, quando Jesus vai voltar. É uma profecia do fim da história humana. Enoque foi luz, brilhou no meio dessa geração e foi um verdadeiro pregador e mensageiro da parte de Deus. Então, o que concluímos? Que lição aprendemos com Enoque, esse homem que andou com Deus? Enquanto o pecado crescia e dominava a sociedade daquela época, Enoque progredia no andar com Deus. Esteve tão próximo do Senhor que foi arrebatado aos céus sem provar a morte. Para nós hoje, a vida de Enoque é uma inspiração a andar com Deus em sinceridade, em intimidade com Deus, em santidade, profetizando a vinda do nosso Senhor em nossa geração. Então, amados, para que a gente possa agora compartilhar na nossa célula ou no grupo familiar, 3 perguntas. A primeira: quem anda com Deus anda na contramão do mundo. Você tem dito não à voz da maioria? Segunda pergunta: você tem dificuldade de andar como Enoque, em concordância, sinceridade e verdade? Quais têm sido suas dificuldades? Compartilhe aí com o seu grupo. Você, terceira pergunta, tem anunciado a volta de Jesus em nossa geração? Se não, por quê? Que Deus te abençoe e na próxima semana estaremos dando continuidade às outras 2 marcas na vida de Enoque. Que Deus te abençoe.